Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terceiro Sinal e eu sou a Mariana. Se você não me conhece por aqui, então eu sugiro você a dar uma olhada nesse canal e procurar em alguns vídeos que eu já fiz pra cá, tá bom? Então hoje a gente vai bater um papo muito massa sobre a era dos podcasts e a TV sob demanda, ou seja, os streamings. Os streamings aí que a gente já tá tão acostumado e hoje em dia também já estamos muito acostumados com os podcasts também. Mas isso não é de hoje, certo? A gente hoje em dia, a gente não consegue pensar em assistir um filme sem ter a possibilidade de ver numa Netflix da vida, num Prime, Disney Plus e todos esses mais, né? Globoplay, enfim, e outros tantos, HBO, e aí por aí vai, que até recortei. Eu não lembro o nome, tá bom? Mas eu sei que tem. Mas nem sempre foi assim, certo? E hoje a proposta é a gente tentar lembrar e, enfim, pensar em como que isso surgiu e como isso foi tão rápido e o que tem a ver o YouTube, sim, o YouTube, com o simples fato da gente ter agora, hoje em dia, tão fácil filmes e séries e novelas e desenhos e até mesmo uma conversa ou entrevistas, qualquer coisa do tipo, de uma forma tão fácil. Sim, a internet é grande responsável por isso. E o fato de estarmos tão imediatistas também é muito responsável por isso. Que é o que faz com que a internet funcione, certo? Bom, em tempos aí de metaverso e outras tantas coisas que vem mudando, acho que seria muito difícil, sei lá, eu criança ou até, sei lá, nossos pais adolescentes ou qualquer coisa do tipo, imaginar que hoje em dia a gente poderia simplesmente pensar: poxa, queria ver um desenho. Vou lá, boto na internet ou boto na Netflix, qualquer coisa assim, e eu consigo ver o desenho que eu queria. Simples, fácil, rápido. Eu lembro de quando eu era criança a gente ir nas locadoras de DVD, né, VHS antigamente, antes disso, né, VHS e logo depois DVDs. E essas locadoras simplesmente sumiram. O que aconteceu que elas sumiram? Foi o fenômeno Netflix e internet, né? A possibilidade da gente poder simplesmente fazer o download daquele filme que a gente queria ver e não necessariamente precisar ir até uma locadora. A gente poderia resolver isso sozinhos. E é essa facilidade que fez com que as locadoras simplesmente sumissem e a Netflix ocupasse o espaço sem que a gente nem percebesse. Tá, isso é ruim? Não exatamente, né? Agora é uma questão um pouco cronológica, né? A Netflix, ela surgiu eu digo a Netflix porque ela foi um dos primeiros, se não o primeiro serviço de streaming, né, do mundo em si, porque ela iniciou lá nos Estados Unidos e foi em 2007. Tô olhando pro lado porque eu tô copiando colinha aqui. Então a Netflix começou em 2007 nos Estados Unidos, depois ela foi pro Canadá e em 2011 ela chegou no Brasil. Em 2011 ela chegou no Brasil e daí foi aquele boom, né? E hoje em dia a gente não consegue se imaginar sem um streaming para ver as coisas. Bom, isso fez o quê? Fez com que, principalmente durante a pandemia, isso já bem mais recente, filmes e séries e
enfim, programas, qualquer coisa, seja simplesmente lançado e criado justamente para esse espaço. Coisas são lançadas nos streamings e que nunca nem chegam na TV aberta. Sendo que antigamente a gente só ia ter conhecimento daquilo pela TV aberta, ou pelo cinema, ou no máximo pela locadora, e acabou. Hoje em dia a gente consegue ter acesso a tudo isso muito mais fácil pelo YouTube, e inclusive o YouTube também tem, né, tá virando quase um streaming, só que isso não tá pegando muito né, as pessoas. Mas assim, tem lá o YouTube Originals, né, caso vocês não saibam, existe o YouTube Originals onde, né, são criadas séries e coisas assim, só que as pessoas precisam pagar também, então é uma espécie de streaming também, mas isso não tá pegando muito não. Então vamos lá, qual era o raciocínio, né? Que essas coisas estão sendo criadas, né? Esses conteúdos estão sendo criados, começaram a ser criados justamente para o streaming, focado nesse público que assiste, né? E aí o que aconteceu, né? Principalmente durante a pandemia, foram surgindo outros streamings, né? Disney, HBO, tipo, eles tinham lá os lançamentos que eles tinham que fazer e o cinema não dava para ser usado para fazer esse lançamento. Aonde a gente vai mostrar para esse público sem que a gente perca dinheiro? Streaming, lógico, tá todo mundo em casa, todo mundo com dinheiro, todo mundo podendo ver. Então é logicamente que o streaming facilitou muito para isso, o que fez com que isso aumentasse muito também. E aí onde entram o boom dos podcasts também, né? Antes a gente tinha muito o rádio e bem antes ainda a telenovela, né? A telenovela não, a radionovela, né? Que aí foi pra telenovela e depois, enfim, vocês já conhecem, eu acho, a maioria. Mas o que acontece? Agora eu falando aqui, tentando fazer um comparativo de pessoa que tem um programa na rádio e que usa a rádio, tipo, como locutora, não sei se posso me titular assim, mas enfim, a diferença que é um programa de rádio, e daí eu falo como consumidora, logicamente, porque ainda não tenho podcast, mas como consumidora de podcast. Ele tem aquela facilidade de que a gente pode simplesmente escutar a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Ai, mas o rádio também dá. Dá, mas não é tão fácil assim. Por quê? Porque um podcast a gente tem a facilidade de entrar no Spotify da vida, ou até mesmo no YouTube, dependendo, né? E baixar aquele episódio que a gente quer assistir ou escutar, ou os dois. E baixar e escutar aquilo na hora que a gente tiver afim, certo? Então, essa foi a diferença do podcast pra rádio, porque a rádio é aquilo ao vivo e acabou. Não ouviu, não ouviu, sinto muito, né? Outro dia você ouve, mas não vai ser a mesma coisa. Então, eu acho que foi essa a grande sacada do podcast. O que pra mim não faz muito sentido o podcast, porque tem muitos podcasts que eles são imensos, assim, grandes e tudo mais, e a galera hoje em dia é muito imediatista, né? Nas redes sociais os vídeos são muito curtos, enfim, o Instagram também teve esse boom, porque é tudo vídeo muito rápido, TikTok é a mesma coisa, e as pessoas estão assim ultimamente, estão sem tempo, e aí dá aquela dúvida, tá, então por que o podcast tá bombando? Aí me responda você, porque com certeza você já viu algum podcast porque era alguma pessoa que você queria muito ver uma entrevista, ou queria simplesmente escutar uma besteira, ou queria simplesmente acompanhar um podcast sobre aquele assunto que você gosta muito. E aí é que tá, porque o podcast ele aproxima as pessoas de algum assunto que ele quer muito ouvir, e ele tem essa facilidade de ouvir a qualquer hora
E ele pode parar e ouvir outra hora também, pode continuar. Enfim, acho que é essa a facilidade. E acho sim que podcast, e claro, baseado na pouca pesquisa que eu fiz aqui, que podcast e streaming vieram sim pra ficar. E eu tenho muito medo da gente perder o cinema e a rádio, principalmente, por conta desses dois estouros aí. Então eu espero que isso não aconteça. A gente perder o cinema e a rádio, mas que eu acho que não vai tão fácil assim. Mas é uma possibilidade. Enfim, esse vídeo foi mais assim pra a gente tentar pensar, né, nessa coisa toda que simplesmente acontece e a gente só vai se dar conta depois que já tá numa outra era. Tipo assim, a gente só se deu conta que a locadora sumiu e do nada a gente já tava sendo tomado pela Netflix e outros streams agora. Sendo que ela chegou no Brasil em 2011 e a gente já tá em 2022, né? Então, pelo menos há pouco tempo que eu tenho visto bastante dessa conversa de, poxa, como os podcasts fizeram isso de surgir. Hoje em dia todo mundo tem podcast, hoje em dia tudo é podcast, né? E ao mesmo tempo tem muita gente que nem sabe o que é podcast. E foi assim com a Netflix também no começo, né? No começo ninguém nem sabia o que era Netflix e ao mesmo tempo tinha muita gente vendo Netflix. Hoje em dia não há quem não saiba o que é isso. Esse vídeo era mais para um questionamento e pra, sei lá, dar uma pouquinho atrás da orelha de você que tá assistindo aí. Obrigada por você ter ficado até aqui. Curte esse vídeo, compartilha se você gostou desse conteúdo, se você quer que o seu amigo ou sei lá quem pense sobre isso também. E coloca aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. Se você lembra dessa mudança toda que aconteceu, se durante o vídeo você ficou pensando nisso também. Enfim, e se você quiser, né, alguma outra coisa mais aprofundada, talvez um episódio de podcast sobre isso, comenta aí também, né, que daí vai que o Adalberto, a Jéssica e o resto da galera do Terceiro Sinal queira fazer, né. Acho que é válido. Coloca aí se você acha que é um assunto pertinente pra gente fazer uma discussão sobre, que eu vou ficar bem feliz sobre. Bem feliz para fazer isso. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com seus colegas e se inscreve nesse canal. Coloca aí sua opinião sobre o assunto e bora conversar sobre esse assunto e espero que tenha feito vocês pensarem, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.